Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Passando para deixar para vocês aqui mais um vídeo de análise que a gente vai fazer para essa quinta-feira, 3/2, tá? Jogos interessantes que vão acontecer aqui pela UEFA Europa League, tá? E também pelos campeonatos estaduais, jogo envolvendo o Palmeiras em campo e também o São Paulo em campo contra o Velo Clube, tá bom? Então, ó, apostem com responsabilidade, tá? A gente tá aqui para entregar para vocês o melhor da análise do mercado esportivo. Mas sempre você tem que jogar com responsabilidade, seguir uma gestão indicada, tá? O mercado esportivo é longo prazo e não curto prazo, beleza? Então vamos embora aí pra gente começar já a analisar os jogos dessa quinta-feira. Galera, vou começar analisando aqui esse primeiro jogo, tá? Que eu separei pra vocês entre Twente e Bodoglint, que vão se enfrentar às 17 horas dessa quinta-feira, tá? Dois times que são bastante over, né? Que gostam muito de atacar, principalmente Twente dentro de casa. O Bodoglint é um time meio louco, né? O Bodoglint ele gosta de atacar muito tanto dentro quanto fora. É um time que sempre foi muito over, com característica over, né? E quando eu falo característica over, para quem não entende muito o que é um time que ataca muito, né? É um time que prioriza atacar ao invés de defender, beleza? Tanto é que as estatísticas de gols para esse confronto é a melhor dessa quinta-feira, beleza? E eu vou explicar por quê. Dos últimos 10 jogos do AZ, perdão, do AZ não, do Twente, dos últimos 10 jogos do Twente, 80% dos jogos bateram mais de 1.5 gols, e dos últimos 10 jogos do Bodoglint, 100% dos jogos bateram mais de 1.5 gols. Ou seja, a gente tem duas equipes que tem uma média de gols marcados muito interessante, né? De média de 2.2 marcados aqui por jogo. E eles também sofrem bastante gols, tá? Então eles têm uma média de gols marcados mais sofridos aqui de 4.2, o Twente, e uma média do Bodoglint de gols marcados mais sofridos de 4.3, beleza? A tendência desse confronto aqui é que ocorra pelo menos 3 gols nesse confronto aqui, eu acredito muito, tá? Mas a gente vai ver as linhas agora no radar esportivo para ver o que a gente consegue pegar aqui, beleza? Vamos colocar aqui no dia 13/2, tá? Aqui é assim, a análise não tem edição não, tá? A gente vai fazer a análise aqui friamente, ao vivo, beleza? Então vamos lá, vamos ver como é que tá a linha de mais de 1.5 gols, tá 1,14, extremamente esmagada conforme o mercado já prevê e eu também vejo, né? Confronto interessantíssimo para gols, e a gente tem uma linha aqui a 1,53 de mais de 2.5 gols. Eu particularmente vejo o valor, tá? E buscaria aqui 3 gols pelo menos nesse jogo, beleza? Então para mim, o meu palpite oficial para esse confronto aí, se tratando pela estatística dos últimos 10 jogos dos dois times, tá? E pela média de gols marcados mais sofridos, tanto de Twente quanto de Bodoglint, para mim esse confronto aqui a gente vai buscar 3 gols nesse confronto, beleza? Mais de 2.5 gols pagando 1,53, não precisa nem de duplar. Para mim, uma aposta simples para esse confronto e eu vejo muito valor. Beleza? Vamos falar aqui agora sobre o jogo do AZ contra o Galatasaray, que vai acontecer também às 17 horas, né? E vamos dar uma olhada aqui nas linhas de gols desses confrontos, tá? Dos últimos 10 jogos do AZ, 70% dos jogos, 7 de 10 bateram pelo menos 2 gols. E dos últimos 10 jogos do Galatasaray, 80% dos jogos, 8 de 10 bateram pelo menos 2 gols, tá? Aqui, cara, cenário interessante também que eu gosto, porque por mais que a linha, por mais que a linha do Galatasaray e do AZ de 3 gols, né, de ser um jogo over 2,5 não é tão interessante, eu vejo a possibilidade de bater pelo menos 2 gols aqui, tá? E o mercado ele entende que esse jogo aqui ele é 3 gols ou mais, muito talvez por esse time aqui, Galatasaray está jogando fora de casa, tá? Porque a tendência dele marcar é muito forte, beleza? O mercado acredita também numa tendência de over 2,5 aqui, tá? Mas, cara, eu gosto muito. Eu não gosto de match odds, tá? Tanto é que é um mercado muito equilibrado, ó. O mercado não entende aqui que há favoritismo para nenhum lado, tá? Ele vê um jogo muito equilibrado, beleza? Então aqui para mim é uma possibilidade de ambas as equipes marcam, tá? A 1,40 se você quiser duplar em algum bilhete, beleza? E fazer uma oddzinha 2, uma oddzinha 1,90. Eu vou deixar para vocês aqui esse ambas marcam, tá? Esse over 1,5 aqui, pelo menos 2 gols no jogo, eu não gosto porque tá 1,14, beleza? Então para mim aqui, o meu palpite oficial para AZ e Galatasaray é ambas as equipes marcam, um confronto muito equilibrado, confronto com tendência de gols também, beleza? Por mais que, já falando, que a média estatística desses dois times não tá muito favorável para over 2,5, mas podem ver, ó,
O AZ marcou 1 ou mais gols nos últimos 6 jogos. O Galatasaray marcou 1 ou mais gols nos últimos 10 jogos. O AZ marcou 2 gols ou mais nos últimos 4. O Galatasaray não perde a 9 jogos, tá? Possibilidade de mais de 0.5 gols HT também. Então, assim, cara, pra mim, ambas marcam nesse confronto. Beleza? Vamos falar aqui sobre o jogo do Porto e Roma agora, tá? Sempre gosto de olhar a linha de gols aqui primeiro, beleza? Linha de gols interessante para pelo menos 2 gols nesse confronto também, tá? Dos últimos 10 jogos do Porto, 70% dos jogos apareceram pelo menos 2 gols. Dos últimos 10 jogos da Roma, 80% dos jogos apareceram pelo menos 2 gols também, beleza? Vamos olhar sobre o favoritismo. O mercado dá um leve favoritismo pro Porto aqui, né? Mas assim, quase nulo o favoritismo, né? Ele vê um confronto muito equilibrado, tá? E eu também vejo, beleza? Vamos olhar como é que estão a linha de gols desse confronto aqui entre Porto e Roma, tá? O que o mercado entende. Linha de mais de 1.5 gols pagando 1,28, tá? Esse jogo tem uma probabilidade interessante, tá? Pra pelo menos 2 gols nesse confronto, beleza? E pra mim aqui, cara, sendo bem sincero, eu vejo valor aqui nesse empate anula do Porto, tá? Se você quiser pegar uma linha simples, tá? Mas eu vou deixar aqui pra vocês a linha de over 1,5 nesse confronto, tá? Acho que 1,28 aí dá pra se duplar, fazer um bilhetinho de odd 1,60, 1,70, beleza? Pra quem gosta de fazer bilhetinhos aí com odds um pouquinho mais seguras, né? Tentando visar odds um pouquinho mais seguras, eu vejo valor aqui nesse over 1,5, tá? Pra mim o palpite oficial pra esse confronto aqui entre Porto e Roma é mais de 1.5 gols, beleza? 2 times. A Roma eu não gosto muito de ir pra um time over, mas o Porto eu gosto muito, né? Um time muito agressivo dentro de casa. E acho que a Roma também tem possibilidade aqui de achar um contra-ataque ou até mesmo de marcar um gol no Porto, tá? Então eu vejo aqui a possibilidade de over 1,5 bem boa com uma odd justa, tá bom? Cara, vamos falar aqui agora sobre o jogo do Palmeiras, né? Que vai acontecer às 19h30 contra a Inter de Limeira. Inter de Limeira que conseguiu um empate heróico contra o São Paulo com 1 a menos, né? E vai enfrentar o Palmeiras, né? O Palmeiras que vem aí, né, de 2 empates, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada aqui. O Palmeiras vem de 2 empates, né? Tanto contra o Água Santa, né, quanto o Corinthians, beleza? Então, assim, cara, o Palmeiras ele precisa de vencer a Inter de Limeira, né? Então aqui, cara, pra mim aqui, o Palmeiras vai com o time titular, tá? Provavelmente nesse confronto, mesmo jogando fora de casa, eu não vejo o Palmeiras perdendo pra Inter de Limeira, e sim, eu vejo o Palmeiras vencendo esse confronto aqui, tá? Pra mim, essa odd de 1,32 aqui, do Palmeiras pra enfrentar o Novo Horizontino, ó, o Inter de Limeira, tá 1,44, cara. 1,44 essa odd aqui, o mercado tá dando uma odd de 1,32, a Luckybet tá dando uma odd de 1,44. Interessante, tá? Aqui é o seguinte, rapaziada. Se você quiser uma entrada segura, handicap menos 0,25 para o Palmeiras. Beleza? Pagando 1,28. Em caso de empate, devolve metade do valor, tá? Esse é o meu palpite oficial para esse confronto. Eu vejo valor nessa linha aqui. Eu acho que ela tá até um pouco desregulada, porque o Palmeiras deve ir com o time titular, tá? Se o Palmeiras não for com o time titular, aí é tirar o time de campo, tá? Trabalhar ao vivo. Se o Flamengo tiver... Ó, deslogou minha conta aqui. Mas vamos lá. Se o Palmeiras tiver com o time titular, esse menos 0,25 aqui tem valor, beleza? Se o Palmeiras não tiver com o time titular, é só você trabalhar ao vivo e ver se o Palmeiras vai estar dominando o jogo ou não, tá bom? Mas, meu palpite oficial para esse confronto aqui, se caso o Palmeiras estiver com o time titular, handicap menos 0,25, tá bom? Vamos falar aqui sobre São Paulo e Velo Clube, tá? Jogo que vai acontecer às 21h30, tá? Pra mim aqui é vitória de São Paulo, sem mais delongas, beleza? Favorito, vai jogar com o time titular dentro de casa, empatou com a Inter de Limeira com um a mais aqui dentro de casa, vai buscar a vitória contra o Velo Clube, beleza? Time que vem mal, oscilando muito na competição. Pra mim, essa vitória do São Paulo aqui a 1 e... Vamos ver quanto que tá? Pera aí. A 1,32, cara, pra mim é valor puro, tá? Reparem que a Luckybet tá pagando muito acima nos campeonatos estaduais, tá, galera? 1,26 o mercado médio tá dando, porque isso aqui é a odd média do mercado, né? A Luckybet tá pagando 1,32, beleza? Então, assim, cara, pra mim, se vocês quiserem, eu vou deixar um bilhete aqui pra vocês, tá? No final desse vídeo. Pra mim aqui é vitória do São Paulo pré-jogo já, tá? Quem quiser
montar no bilhete. Esse meu palpite oficial para esse confronto é a vitória do São Paulo. Beleza? Familiar, essas são as análises para essa quinta-feira, tá? 5 jogos interessantes que eu marquei aí, beleza? Só vocês aí recapitularem tudo que eu passei para vocês aqui de análise, tá? E eu vejo muito valor em todas essas linhas que eu tô passando para vocês, beleza? Aqui a gente pode buscar no jogo entre Twente e Bodoglint mais de 2.5 gols, tá? Editor, se puder colocar aqui no final, tá? O que eu tô passando aqui pra galera recapitular. Mais de 2.5 gols no jogo entre Twente e Bodoglint, tá? Ambas marcam no jogo entre AZ e Galatasaray. Jogo entre Porto e Roma, mais de 1.5 gols, tá? Jogo entre Inter e Palmeiras, vitória do Palmeiras, pode colocar um parênteses aí, em caso de time titular do Palmeiras, beleza? E pra mim aqui, vitória do São Paulo, dentro de casa, contra o Velo Clube. Beleza, turma? Tamo junto, essas foram as análises aí dessa quinta-feira, 13/2, tá? Espero que tenham gostado. E agora eu vou deixar um bilhete aqui pra vocês com um bilhete, uma dupla, provavelmente aqui de odd 1,60, 1,70, que eu vejo segurança pra gente buscar esse bilhetinho, beleza? Vamos pra cima, tamo junto. Acompanhem o canal, tá? Passem pros amigos, inscrevam, deixem seu like aí, que a gente precisa muito do apoio de vocês. Fechado? Tamo junto, vamos pra cima, é nóis. Vambora.